Bom dia a todos que estão aqui presentes. A banca de tapioca, só tapioca. A melhor tapioca da capital de São Paulo. Estamos aqui ao pé da passarela da Rebouças, aqui na instituição HC São Paulo, juntamente com o evangelista Carlos Sofa. Meu nome é Marcos Rodrigues e eu vou ler aqui umas duas passagens bíblicas para que assim nós possamos ter um pouquinho de conhecimento de Jesus Cristo. Eu gostaria de começar com essa frase: tem que crer para viver, morrer e ressuscitar. Ou seja, você tem que crer para viver, morrer e ressuscitar. Então, para a gente morrer, a gente tem que crer que a morte faz parte da ressurreição. E a outra parte que eu vou ler aqui é em São João 11, verso 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no verso 26 está escrito: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia. Agora eu vou ler mais uma outra passagem aqui, para a gente fazer uma junção e começar a falar um pouquinho sobre aquilo que o assunto que nós estamos aqui falando, comentando no caso do assunto. Aqui é São João 9, a partir do verso 54. Jesus respondeu-se: eu me... É 8, capítulo 8. Exato, é São João 8. E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não conheço, se eu disser que não conheço, serei mentiroso, como vós. Jesus falando: mas conheço e eu guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Aí disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E pergunta. Eles questionaram Jesus e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Então nós vemos aqui que Jesus, ele não é um subproduto de Deus, como os teólogos afirmam. Os teólogos afirmam que Jesus é um subproduto de Deus. E ele afirma aqui que antes de Abraão ser, ele era. Ele é o Jeová do Velho Testamento. Ele é o mesmo Verbo que se fez carne e habitou com o homem. Ele é o Verbo que conviveu através do corpo que ele fez, Jesus. Então, na verdade, quando os escribas, os fariseus, os saduceus interrogaram ele, e eles não conseguiram ver que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado. E quando nós vamos aqui para frente, novamente naquela escritura de São João 11,
verso 25, ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida. Esse é o mistério de Deus. O mistério de Deus revelado para esses últimos dias. A Bíblia, ela é escrita, foi escrita por homens que tinham a revelação de Deus, tinham o Espírito Santo. E para que você venha ter o conhecimento dos versículos que você lê, dos livros que você lê na Bíblia, é necessário que você tenha o Espírito Santo. Por exemplo, aqui, São João 10, a partir do verso 34, respondeu eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensineis a nós. O expulsaram da sinagoga. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando, ou disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Aqui no caso era o cego. E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Ali estava o cego de Jericó, e ele estava ouvindo aquelas palavras. E as pessoas que ouviram, que viu Jesus falar, teve Jesus como um demônio. Mas o cego de Jericó, ele teve uma visão muito maior do que todos que estavam ali. Ele enxergou a luz do mundo. Ele enxergou Jesus. E disse-lhe Jesus àquele povo: Se fosse cego, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quando nós vemos essas escrituras e continuamos na incredulidade, ou vemos essas escrituras como uma história, nós estamos cegos. Porque a Escritura de Deus, ela foi dada para que nós possamos ter a revelação de quem é Deus. Jesus Cristo é o único suficiente Deus e a vida eterna. Jesus não é uma segunda pessoa de uma suposta doutrina chamada Trindade. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Em Atos 20, versículo 28, ali está escrito que o sangue que foi derramado ali foi o sangue de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho único, para todo aquele que nele venha crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o mundo evangélico todo prega isso que eu estou falando. Só que o mundo cristão de hoje não tem a revelação verdadeira. Qual foi o ato, a forma de Deus manifestar a salvação ao homem? Deus, ele manifestou o nome dele aos homens. E o nome dele, Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse que antes de Abraão ser, ele já era, porque ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Jamais Jesus Cristo será
uma segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. O mundo religioso fez uma confusão ali em São Mateus 28, versículo 19, quando Jesus deu aquela ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois a promessa é dada para aquele povo. Foi prometido que ele derramaria o Espírito Santo quando ele deu aquela ordem. E aquele povo foi até o Senado. Aquele povo se reuniu para receber o Espírito Santo. E naquele dia, as pessoas começaram a regozijar-se com o Espírito Santo. Começaram a falar línguas. Começaram a ter a vida do Espírito Santo em seus corpos. Foi quando Pedro falou, lembrou aquele povo em pregação, aquela profecia de Joel 2, versículo 28, que estaria cumprido. O Espírito Santo seria derramado em toda a carne. E ali eles falavam línguas e profetizavam. E perguntaram a Pedro o que fazer depois de ter recebido o Espírito Santo. Arrependa cada um de vocês, e vocês receberão o Espírito Santo como estes que estão aqui presentes. E as pessoas fizeram isso, se arrependeram dos seus pecados e foram batizados em nome de Jesus Cristo. Aí você vai me perguntar: mas Jesus Cristo não mandou que batizasse em nome do Pai? Lembre-se da escritura que eu li? Que antes de Abraão ser, ele era o Deus que se fez carne. O próprio Jesus é o Pai. O próprio Jesus é o Filho. O próprio Jesus é o Espírito Santo. Três manifestações de um Deus. Não três manifestações de três pessoas separadas, ou seja, três pessoas distintas. Isso é paganismo. Isso é politeísmo. Deus, Jesus, Ele é o próprio Deus que fez carne. E Deus, Ele está sentado no trono. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se Ele é Rei dos reis, Ele não precisa de ter um gabinete. Ele não precisa de ter pessoas, mais duas pessoas, para ajudar Ele a governar o céu, a terra e o universo. Porque Ele é Rei. O Rei, Ele é constituído de uma só pessoa. Não existe um rei com três pessoas mandando. E palavra de rei não volta atrás. Ele disse: eis que eu estarei convosco até o fim. Ele disse que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Ele prometeu buscar um povo. Ele prometeu um arrebatamento. Arrebatar uma noiva. A noiva é constituída de pessoas. O corpo de Jesus Cristo é constituído de membros igual ao nosso. O corpo de Jesus Cristo é constituído com os membros que constituem a igreja, não a igreja física, de adoradores que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, pessoas que arrependeram dos seus pecados e foram justificados, foram santificados e receberam o Espírito Santo. Esta mensagem a qual nós pregamos.
ela tem como objetivo tirar os eleitos de Deus que ele elegeu antes da fundação do mundo do sistema religioso. O sistema religioso, em vez de ter revelação das Escrituras, eles tiveram uma interpretação. Eles criaram escolas de profetas. Eles criaram escolas de teologias. Mas lembre-se, quando Jesus veio, existiam as escolas de teologias, os fariseus, saduceus, heveus, tudo quanto é eus, já existia. E todos eles tinham o Velho Testamento na mão. O que eles fizeram? Aquele estudo que eles tinham, fizeram com que eles ficassem cegos diante de Deus. Aí vamos voltar para aquela escritura. Jesus disse: eu vim para que os cegos vejam. Aquele cego de Jericó reconheceu que Jesus era o Messias. E aqueles doutores diziam que ele era cego porque os pais dele pecou. E é da mesma forma hoje. Hoje nós estamos pregando uma mensagem que nos dá fé de arrebatamento, que nos mostra quem é Jesus. E o mundo religioso não consegue enxergar Jesus Cristo chamando a igreja dele para fora. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como foi dito pelo nosso irmão evangelista Carlos Goffman. Essa escritura, ela é lida tantas vezes para a gente convencer a pessoa a se converter e arrepender dos seus pecados. Mas essa escritura também ela tem duplo sentido. Jesus está na porta do sistema religioso, batendo para entrar, porque ele ficou colocado para fora. Os dogmas, as doutrinas que fizeram com a interpretação da Bíblia, colocaram Jesus para fora. As invenções que fizeram, as romarias que fizeram, no sentido figurado, romaria de levar a pessoa lá no Mar Vermelho, levar lá no poço de Jacó, trazer água lá do Monte Sinai, ir lá no Monte Sinai, Rio Jordão, mas Rio Jordão, buscar a água do Rio Jordão, para você comprar a garrafinha, para você receber a sua cura. e um vendendo as vestes de Jesus. Até as vestes de Jesus estão vendendo. Isso foi ensinado por Jesus Cristo? Foi ensinado alguma vez pelos apóstolos que você tem que fazer campanha para receber uma cura divina? Foi ensinado pelos apóstolos que você tem que pegar um envelope e fazer um voto? Foi ensinado pelos apóstolos que você precisa ser sócio, cooperador? Eles denominam vários nomes só para poder diferenciar de um sistema do outro. Eles só mudam os nomes, mas as práticas são as mesmas. E Jesus alertou em São Mateus 24 que nos últimos dias haveriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam muitos, se fosse possível, até os eleitos. Mas não é possível. Amém. Os escolhidos não podem ser enganados. Graças a Deus. Porque os escolhidos, Deus já deu a revelação a ele antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o mundo, ele já sabia quem estava salvo e quem estava perdido.
Mas é necessário que a palavra de Deus, a voz de Deus, chegue até o ouvido do escolhido. E é por isso que nós estamos aqui, para dizer que há uma mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, que está tirando o povo de todo engano religioso. Ele está batendo na porta, porque a igreja, o sistema religioso, sistema interdenominacional, porque não é só aqui no mundo todo, colocou Jesus para fora e usaram, como o irmão Carlos disse, os dons, fizeram dos dons uma forma de se enriquecerem, para comprarem fazenda, televisões, comprarem aviões. E o povo, todo o povo que estão indo até esses falsos profetas, estão indo com intenção boa, uma intenção de melhorar a sua vida, uma intenção de receber a sua cura, uma intenção de ficar bem financeiramente. Mas lembre-se, Jesus disse que Ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida para as ovelhas, e as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. Existe hoje pastor de ovelha e pastor de bode. Se você, meu ouvinte, tem sede de salvação, se você tem desejo de morar na eternidade, procure alguém que passa para você o que está escrito, mas que dê a liberdade para você também ler o que está escrito. Nós estamos falando aqui, está escrito que Jesus Cristo é o próprio Deus e a vida eterna. Aqui está escrito que o batismo genuíno é em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2, versículo 38, Atos 10, 47, Atos 19, houve um rebatismo. Aquelas pessoas que foram batizadas por João foram rebatizadas em nome de Jesus Cristo. Portanto, a primeira correção que você deve fazer é ser batizado em nome de Jesus Cristo, para que você possa receber o dom do Espírito Santo, para que você possa começar a ter uma caminhada com Jesus verdadeiramente, saber quem é o Pai, saber que o Pai da eternidade é Jesus Cristo, e Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele te dará a mente de Cristo, Ele te dará a estatura de Cristo, Ele te dará os pensamentos de Cristo. Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo no homem é a esperança da glória. A sua carne tem que se fazer espírito. Aleluia! E seu espírito, o Espírito de Deus morando em você, Ele te transforma, Ele te dá para você uma luz, uma visão do programa de Deus. Deus tem um programa para esta era, a era maligna, a era da confusão religiosa, a Laodiceia, chama confusão. Esta era, ela está totalmente escura. O Evangelho está sendo pregado para todo quanto é lado, mas deixaram a original, deixaram as cartas ali dos apóstolos, deixaram de colocar em prática a doutrina dos apóstolos. As pessoas querem um evangelho de conveniência, e os falsos ungidos, os falsos cristos, e Cristo quer dizer ungido, usam a Bíblia para enganarem multidões. E nós estamos
pregando esta mensagem. Deus enviou um profeta para esta era e resgatou tudo que foi perdido, tudo que foi pervertido através do tempo, das eras. E ele mostrou que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Ele mostrou que é necessário que nós tenhamos um arrependimento dos nossos pecados, que sejamos batizados em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos também tomar a Santa Ceia com vinho tinto, como está escrito. Comer o pão asno, sem mistura. O corpo de Jesus não tem fermento. Devemos lavar os pés uns aos outros, conforme São João 13. Jesus disse: se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também deveis vós fazer. Isso são ordenanças bíblicas. A mulher, ela se coloque no lugar dela, na posição dela, porque não foi dado liberdade bíblica. Não existe passagem bíblica que a mulher possa ministrar o Evangelho. Ela tem que viver a vida dela cristã, dando exemplo, apoiando, mas não ministrando. Tem muitos lugares para ela trabalhar na igreja, menos ministrar. E o mundo evangélico fez a interpretação da forma que eles bem acharam melhor para eles. Modificaram tudo. Hoje você vê mulher pastora, vê mulher missionária, vê mulher bispa. Como que uma mulher, o ofício de um sacerdote pode ser dado por uma mulher? Nunca houve isso na Bíblia. Jesus, a palavra de Deus não muda. Nem na Igreja Católica. É verdade, bem lembrado, irmão Carlos. Nem na Igreja Católica existe Padre. uma mulher substituindo um padre, ou uma mulher substituindo um papa. Olha só o quanto o mundo evangélico está saindo da Bíblia. Nesse quesito, a Igreja Católica está de parabéns. E se você vê lá em Apocalipse 17, ali saiu as outras igrejas da grande igreja que está lá. Você lê lá depois. E essas que saíram, hoje até carnaval estão pulando. Verdade. Evangélico pulando carnaval. Evangélico indo a fazendo festa junina. Evangélico fazendo tudo que eles abominavam. Política. Político, é verdade. Político no púlpito. Apoio mais apoios. Pastores se metendo na política, se envolvendo mais com a política do que com as coisas de Deus. E levando multidões junto com essas pessoas. Lembre-se, Jesus veio buscar os mansos e humildes de coração. Jesus não veio buscar uma igreja casada com o mundo. Jesus é o noivo e ele não quer uma noiva que o trai. Já pensou a noiva traindo o noivo antes do casamento? Jesus quer uma noiva pura, não misturada com a rotina do mundo, não casada com o sistema do mundo. A palavra de Deus não muda. Deus nunca esteve aprendendo nada. Ele sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe até quantas vezes uma pulga piscaria, esterejaria. Então, meus ouvintes, nós estamos encerrando essa pregação aqui e estamos convidando a vocês a ouvirem um programa de rádio chamado Trianon. Fé para Vencer o Mundo, na rádio Trianon 740, todos os dias. E nós estamos também ali na rua Ubaldino do Amaral 53 e rua São Leopoldo 63, no bairro do Benezinho. Solicite gratuitamente a literatura chamada De Volta à Palavra Original,
que vai mostrar para você aonde que a igreja começou a sair da linha. Vai mostrar para você o que a igreja deve fazer para voltar a ter a fé dos apóstolos, a ser a igreja primitiva. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, com essas verdades.